Boa noite, salve galera tricolor! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os assuntos do nosso time tão querido, né? O mais querido, São Paulo Futebol Clube. Estamos aqui no Salve Tricolor, além de mim, Olavo Cerchiaro, está comigo o Valmir Aranha, Paulo Thiago, o time. Daqui a pouco entra com a gente aí o RK, talvez o Daniel, enfim, time completo aí do Salve Tricolor, para falar sobre o assunto de hoje, que vai ser sobre o mercado da bola tricolor. Né? Quem já saiu, quem ainda pode sair, quem já chegou e quem ainda pode chegar. Né? Vamos falar um pouquinho aí sobre as posições mais carentes aí do tricolor para essa temporada de 2022, que, embora com poucas competições assim de grande relevância, né? Mas é bom ressaltar aí que, principalmente para o segundo semestre, o São Paulo vai ter Brasileirão, tem Copa do Brasil para focar, tem uma Sul-Americana que pode ser uma competição bastante interessante em questão financeira também e até, quem sabe, garantir uma vaguinha aí para a Libertadores no ano que vem. Então, vamos começar com o primeiro tema. Antes disso, a vinheta do Salve Tricolor. Vamos lá. Roda a vinheta. Então, vamos lá, galera. Vamos falar sobre o tema de hoje, que é o mercado da bola tricolor, começando com as saídas, né? A barca que para 2022 já está saindo cheia, capitaneada por um jogador que foi contratado com grande expectativa em 2021, que foi o Benítez. Chegou com uma esperança, dando uma esperança muito grande para a torcida, foi eleito o melhor jogador do Paulistão, né, no título do São Paulo, mas que caiu muito com as contusões, né, com a falta de ritmo de jogo, acabou não tendo muitas oportunidades com o Crespo, e junto com ele acabou indo uma barca aí bastante interessante, né? 5 dos 9 contratados do ano passado acabaram já saindo. Vou começar com você, Paulo Thiago, para comentar um pouquinho sobre essas saídas, né? E por que esses jogadores acabaram não rendendo o esperado no São Paulo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aí aos amigos aí de bancada virtual. Assim, eu acho que o Benítez, a saída do Benítez, ela foi acertada pelo aspecto financeiro. São Paulo realmente não tinha recursos para aquisição do passe do Benítez, dos direitos do Benítez. E, fora isso, o Benítez também não caiu nas graças nem do Crespo e nem do Rogério. Então, o Rogério demonstrou uma clara preferência pelo Igor Gomes, né? E então Benítez, fora o aspecto físico, o histórico de contusões, eu acredito que ele não se encaixaria aí no modelo que o Rogério está montando, e a gente vai falar daqui a pouco sobre as peças que estão chegando, que vão moldando aí, começa a dar uma cara para esse time, para essa nova temporada. Então, eu acredito que o Benítez ele realmente não se encaixaria nesse formato que o Rogério e a comissão técnica tá projetando aí para o ano que vem por aí. Então, o Benítez, mas eu acredito que o Benítez vai fazer muita falta, porque é uma peça que dava pelo menos um alento criativo para o time, né? E vamos ver agora se as peças que vão chegar, e aí Igor Gomes assim vai ter que provar muito, né? Se vão conseguir suprir aí essa carência criativa que a gente vem tendo há um bom tempo, né? As outras saídas, Bruno Alves
considerava assim um zagueiro não importantíssimo, não indispensável, mas acreditava que ele poderia compor o elenco, apesar do salário dele ser muito alto. Eu acho que isso acabou influenciando na decisão do clube, né, de ceder ele para o Grêmio, né? Ele era o nosso zagueiro, o nosso melhor zagueiro, tirando os três que estão aí mais em evidência, o Arboleda, o Miranda e o Léo. Estava muito à frente do Diego Costa, né? E o Valls, que está chegando, que está voltando, aí vai ser uma incógnita. Então, acredito que o Bruno Alves poderia compor o grupo, infelizmente ele saiu. E você, Valmir, o que você acha aí das outras saídas? Um salve tricolor para todo mundo aí, um feliz 2022 com muitos títulos para nós, esperamos, né? Mas já começou bem, né? Pelo menos fizeram alguma barca aí para poder sair o pessoal e entrar gente nova, dar uma reformulada no elenco, que eu acho daí que é muito importante, né? A gente pode começar aqui pelo Oreiro Ruela, né? Ele veio, ele foi contratado, ele jogou, foi uma esperança nossa, né? Isso que eu queria saber, Valmir, porque dos nomes, né, que já saíram, a gente tem o Bruno Alves, que já foi citado pelo Paulo Thiago, que talvez seja a saída mais sentido. Né? Tudo bem, na parte técnica, o Benítez talvez fosse ali do meio campo tão pobre que o São Paulo apresentou, ali o cara que pensava, mas talvez para o torcedor, por questão de simpatia, né, de raça em campo e tudo mais, talvez o Bruno Alves seja mais sentido. Das saídas, quem mais decepcionou desses jogadores que havia sido contratado? Orejuela, William, né? Teve o Rojas, né, que a torcida aguardou tanto pelo retorno dele, voltou, parecia que ia estourar e depois caiu muito, né, depois que renovou o contrato. Enfim, teve os jogadores lá da base, o Denis Júnior que saiu, o Rodrigo Freitas, teve o Galeano que acabou não sendo comprado, enfim, o Lucas Perry foi emprestado, mas, assim, talvez a concentração no quesito decepção, talvez concentre aí em Orejuela e William, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois. Concordo plenamente com você, Olavo. Muito bem dito mesmo. Porque esses dois eu acho que, infelizmente, a gente não acertou em cheio nessas contratações. O primeiro, né, o Ruela, ele simplesmente assim, ele veio, quando chegou, nós tínhamos uma esperança com ele, assim, poxa, vai cobrir ali na lateral, é um cara que estava jogando bem, mas chegou aqui, parece que esqueceu o futebol. Eu acho que ele acertou, acho que 3 cruzamentos na participação que ele teve aí, né? Chegou o Cafu, né? O Cafu foi recepcionar ele no Morumbi, né? Chegou assim com bastante polpa, né? E se não me engano, ele demorou para estrear, e quando estreou fazendo gol lá no 4 de julho de Piripiri, não foi? Alguma coisa? Foi isso? Mas o que acontece nessa história toda, né? Ele é jogador de Jogando contra seleção, quem, né? né? Exatamente. Realmente, assim, esse foi uma grande decepção, porque a gente via jogando aqui no Brasil, acompanhava. Agora o nosso senhor William, né? Que para nós, assim, antes de ter sondagem pelo São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar no jogo dele, né? Ele jogando. Mas chegou assim, a gente com uma esperança ali, um meia ali, ia ficar ali um volantão, tinha bigodão ali, lembrando o Chicão, a gente pensou que ia dar conta do recado ali. Mas a idade pesou um pouco, né? Como pesa para todos nós ali, a contusão, teve jogo que entrou e saiu com 5 minutos de jogo, né? Então também foi bem complicado. Mas eu voto como a pior contratação o Orejuela, viu? Porque foi muito complicado mesmo, porque a gente botava uma esperança nele, que ele poderia resolver e agregar bastante para o São Paulo. Muito se comentava que o William era até uma indicação do próprio Volpi, né? Os dois jogaram juntos aí jogaram na Liga Mexicana, né? Isso, verdade. E foi a fofoca que o Volpi tinha indicado o William. A gente nunca vai saber se isso é verdade. Eu acho um absurdo também se utilizaram
justamente uma indicação do Volpe para contratar um jogador, mas a gente Assim, nunca vai cara, saber. e outra, o Volpe e o William foram cogitados, quando jogavam lá, a se naturalizar mexicano e jogar pela seleção mexicana. Você vê o nível. No fim, ele veio e jogou 9 partidas só pelo São Paulo, como o Valmir já ficou bem. Teve partida que ele entrou e logo teve que sair. Me pareceu ser mais alguma coisa ali envolvida de empresário que o São Paulo meio que teve que engolir para aceitar alguma outra coisa. Foi muito mal explicado a contratação, realmente. Mas além dessas saídas, né? Então a gente falou agora da barca de jogadores que saíram. O único que saiu emprestado foi o Lucas Perry, não é isso? Que ainda pode voltar. Lucas Vocês acreditam que ele Perry, ainda teria espaço no São Paulo no futuro? Ou ele está precisando realmente de uma vitrine para jogar e quem sabe o São Paulo faturar uma grana com ele? Só para a gente finalizar esses que já saíram. Alguém cara, quer falar? eu Vai acho lá. que eu acho que ele é um jogador interessante, da base, assim, não necessariamente as peças que subiram recentemente de Cotia deram resultado, né? A gente vê aí algumas decepções, mas o PR ele é um jogador que tem características interessantes. Precisava de jogo, né? Precisava de sair do conforto aí da reserva e jogar. Tomara que ele volte, faça uma boa temporada e volte para fazer sombra para o Jandrei e para o Volpe. Ou até, de repente, com a vitrine, né? Que o Náutico faça uma boa campanha, de repente suba aí com ele como destaque, né? Para, de repente, quem sabe, ter um retorno financeiro. Bom, acho que jogadores que já saíram, já fazem parte do passado. Ainda tem alguns nomes que podem sair, né? Vamos concentrar aqui em 3 nomes, principalmente. São 3 nomes que vêm dando trabalho, inclusive, para serem negociados ou terem seu contrato encerrado. Éder, Pablo e Vitor Bueno. Eu acho que essa trinca aí, que realmente vem dando um pouco de dor de cabeça na diretoria para negociar, para o torcedor que já não vê mais tanta expectativa, talvez no máximo o Éder ali como opção, mas tem uma questão financeira. Então, eu queria começar por você, Valmir. Falar um pouquinho dos 3, ou se quiser falar de um deles apenas, o Pablo, o Vitor Bueno e o Éder. Eu Você acha que o São Paulo faço. consegue encontrar uma saída para negociar esses jogadores? Eu vejo que o São Paulo está batalhando, então isso daí para nós já é um alento, né? Porque até 2021, novembro de 2021, eles eram intocáveis, né? Entravam no ano retrasado, né? Tinha o Diniz gostava bastante deles, de colocar eles no segundo tempo, aquelas substituições que todo mundo já sabia que ia acontecer, né? E eu acho que o São Paulo está correto em tentar emprestar ou vender esses jogadores. Está tendo grande dificuldade, né? Porque, como a gente teve recentemente agora, as notícias um exemplo do Pablo, que conseguiu acertar com o Ceará, tudo bonitinho, só que ele não se conseguiu, ele não se manifestou, né? Mas não sabemos como está o contrato dele aí, se tem alguma cláusula que obriga ele ou não, mas aparentemente, pelo que eu estou acompanhando, não tem nenhuma cláusula dessa e a gente, pela vontade deles, nós vamos continuar. Mas seria importante, porque eles ganhariam rodagem em outros clubes, mais exposição, e parece que eles não se encaixam dentro do plano do Ceni para 2022, né? E É, aí, Thiago, pode é, complementar. a questão mais assim eu acredito que eles fizeram muitos bons contratos, né? Então você vê, por exemplo, o Éder, que assinou São Paulo 2 teve anos. contratos criminosos, né, nessa gestão do Léo. Exatamente. Então, Agora assim, não sabe como se lembrar deles. Éder chegou, contrato de 2 anos, recebendo 600 mil, com uma cláusula já prevendo um aumento de 100 mil para a segunda temporada, que é agora. Então, o salário dele, que era 600 mil, vai para 700 mil, né? Então, assim, que jogador que vai se interessar em jogar em outro lugar, né? Sendo que tem um contrato
tão benéfico para ele dentro do São Paulo, né? O Pablo, se eu não me engano, ganha mais de 500 mil também. Foi contratado, assim, a preço de ouro pelo São Paulo, né? Então, eles não têm interesse em sair do clube. Essa é a questão, né? Tá cômodo, né? Contratos realmente fora do padrão, fora, acima do teto que o São Paulo podia, né? O Pablo, eu lembro que o São Paulo deu um chapéu no Flamengo, né? E que estava para fechar com o Pablo acabou optando pelo São Paulo pelo coração, mas também a grana falou mais alto, né? O Flamengo foi atrás do Gabigol e deu no que deu. Vamos falar agora, então, das chegadas, né? De quem já chegou no São Paulo. São Paulo aí montando seu elenco para 2022, buscando um time assim um pouco mais coeso, com um pouco mais de vontade, é o que a torcida quer ver, vontade em campo, jogadores com fibra, com alma, independente do nome, né? Mas que tragam para o torcedor aí a esperança de ver um time que pelo menos brigue por resultados melhores, né? Vamos falar das chegadas, né? Concentrar nas principais chegadas. Tem o Rafinha, e tem o Alisson e tem o Jandrei, né? Acho que são os três principais nomes. O Patrick ainda não está confirmado, a gente já fala nele daqui a pouco, mas vamos concentrar nesses três primeiro. Valmir, queria que você falasse um pouquinho. O Jandrei chegou para ser só uma opção de banco ou realmente vai conseguir fazer uma sombra para o Volpi? E aí também eu quero que você já emenda falando um pouquinho do Rafinha, né? Vai ser a solução mesmo para a lateral direito? Assim, foram duas contratações muito importantes para o São Paulo, para que a gente possa dar aquela renovada, né? Eu acredito que o Jandrei não vai ser o titular a princípio, que o Volpi ali está consolidado como titular e vai ser difícil tirar ele. Mas a gente precisa de um reserva que, quando entrar, entre para jogar e firme mesmo, né? E a gente viu pelos jogos do Jandrei aí, nos campeonatos nesse ano que passou aqui, que ele tem um potencial para isso tudo e fazer sombra, né? Porque um time não pode ter um só goleiro e um reserva de luxo que fique ali quando chega, a gente sabe as bolas aéreas quando isso Vamos, aí ali. vamos, assim, a gente é muito crítico na hora de falar do nosso time, né? Claro, com toda razão, somos São Paulinos, amamos o clube e a gente critica mesmo, né? Daniel, que não está aqui, que nos diga, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, hoje, qual que é o reserva do Cássio, né? Qual que é o reserva do Everton, né? O Everton, o Jailson saiu, né? Enfim, Trouxeram o Lomba, né? trouxeram o É, Lomba, mas o Lomba não é um nível tão superior ao Jandrei, né? Não, Na minha opinião, não. ao Assim, contrário, acho que o Jandrei tem até mais potencial. O Lomba já está da metade é. para baixo. Então, assim, a gente tem um goleiro titular que fechou o ano jogando bem, fechou um final de campeonato brasileiro jogando bem, depois de assim, desastrosas atuações nas fases de mata-mata nos outros campeonatos, né? Mas fechou o ano em alta. E chega um goleiro de um nível bom também para fazer sombra para ele. Então, acredito assim, não levando em consideração salários nem nada, mas assim, o Jandrei como profissional, o goleiro, ele vai fazer uma ótima sombra para o Volpi. A tendência é que o Volpi também cresça de produção, Evoluindo. porque a competição vai ser boa. Ele não vai, o Volpi não vai mais competir com o PR, com o Júnior, que são os meninos, né? Ele vai competir com um cara que já tem um histórico de boa atuação em clubes de primeira divisão aí, né? Enfim. Ele se destacou bastante pela Chape, fez um campeonato excelente, foi negociado lá com a Itália, com o Genoa, e acabou retornando pouco tempo depois. Aí foi reserva, né? Reserva no Atlético Paranaense e depois no Santos. Não conseguiu pegar a titularidade em nenhum dos dois times, mas sempre quando teve a oportunidade de jogar, mostrou segurança. E talvez
seja isso que falte, né? Ter um goleiro que o Volpi está jogando, mas você sabe que se o Volpi não jogar, tem um goleiro ali que o torcedor pode sentir um pouco de confiança, aquilo que já não sentia mais com o Lucas Perry, né? Quem sabe depois do empréstimo ele volte melhor. E agora entrando ainda na defesa, né? Agora com o Rafinha. Deixa eu só completar aqui o Volpi, e o Volpi tem um particular, né? Ele sempre recebe algumas propostas lá, quer voltar para o México, tudo, né? Então, na verdade, a gente precisa, porque de repente ele fala, opa, estou interessado em voltar, e a gente fica aí procurando goleiro. E a gente sabe que depois que o Ceni saiu, a dificuldade que nós tivemos de encontrar um goleiro, e contratava um ou outro. Pelo menos o Jandré a gente já pode tentar ir preparando, né? Não, é verdade, e ele já vai conhecendo também como são as coisas dentro do São Paulo, se porventura o Volpi resolver voltar para o Querétaro lá, a gente já tem o Jandrei já ambientado, e aí quem sabe tem o Yang aí, que a gente vai acompanhar agora na Copa São Paulo, quem sabe ele se destaca também, começa a fazer parte do time principal. Mudando agora para o Rafinha, indo para a lateral direita, que vem sendo um pesadelo do São Paulo nos últimos anos, né, difícil. Se você for parar do Cicinho para frente, aí difícil você achar um lateral direito que tenha realmente passado confiança. Se você parar você vai parar para pensar aí, né? O Wilsinho, talvez, né? Então já faz tempo, né? Então é difícil ali, né? Vamos ver. O único problema que eu vejo aqui foi legal, veio o cara, é um jogador caro, né? É mais uma história de lateral direito, que se diz torcedor do clube, que chega por um valor alto. Essa história a gente já viu no que deu. A torcida está esperando o Rafinha do Bayern, no máximo o Rafinha do Flamengo, mas quem está chegando é o Rafinha, que foi um fiasco no Olympiacos, e que foi rebaixado com o Grêmio já na reserva do Wanderers, né? Então, que Rafinha é esse que chega para o São Paulo? Ele chega ainda com alguma motivação para querer mostrar futebol? Ou ele veio para, enfim, se acomodar, jogar mais 6 meses, depois encerrar a carreira, 1 ano no máximo, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre essa expectativa com o Rafinha, porque é mais aquela questão de expectativa e realidade. Será que a gente vai conseguir esse equilíbrio, achar, né? A expectativa está lá em cima. Será que a realidade vai bater lá também? Quem pode, fica à vontade. Quem começa aí? Vai lá. Fala aí, Spider. Se não colocarem ele para jogar no meio de campo, a gente já tem um alento, né? Aí a gente já tem um grande alento nessa história toda, né? Mas é bem isso que você falou, Lava. A expectativa é grande, só que a gente vê esses jogadores como jogavam na Europa, né? Com Guardiola, com o time do Bayern naquela época era brincadeira, né? Então, fica complicado. E mesmo o time do Flamengo estava acertadinho lá atrás, né? Estava dando alguma liga ali. Mas, assim, a gente espera que ele agregue, né? No São Paulo bastante, que é uma posição que a gente está tentando achar alguém que dê, mas milagre eu acho que ele não vai fazer. Mas eu espero que realmente ele colabore. Cara, e não precisa de muito, cara. Assim, Rafinha, se você não estiver nos ouvindo, não precisa de muito. Se você fizer isso aqui, você já está fazendo mais do que todos os laterais direitos de São Paulo que passaram por esses 10 anos aí de clube, né? Então, assim, eu, apesar de ter consciência de que não é o Rafinha de 6, 7 anos atrás, enfim, mas é um jogador primeiro, com personalidade, então coisa que hoje eu não vejo no Igor Vinícius, né? Com alguma identificação com o clube lá atrás, não sei se isso hoje toca o coração do Rafinha, assim, mas pelo menos é um jogador que eu vejo que pode vir aí a fazer uma linha de defensiva aí junto com Arboleda, Miranda e Reinaldo ou Wellington, sim, mas que consiga fazer uma linha defensiva de mais confiável para o São Paulo. Eu acredito que ele vai desempenhar um bom papel, pelo menos um papel muito melhor do que esse passado. E quem sabe o Igor Vinícius aprende um pouco, né?
tecnicamente, aí, de difícil. repente pode ter um professor ali que Os fundamentos, né? Bater na bola, cruzar, isso daí seria muito interessante, né? Aprender, só vamos rezar então para ressuscitar o Teleco, só assim para ele aprender. Vamos ver, né? Quem sabe o Rogério que jogava tênis com o Pelé lá no CT, quem sabe alguns ensinamentos aí pode transmitir alguma coisa para ele e para alguns outros. Vamos para o meio para frente agora, só para a gente finalizar com o terceiro reforço já confirmado, né? Que é o Alisson, mais um jogador que veio do Grêmio, mais um jogador que estava na reserva do Grêmio, bastante questionado. Chega para o São Paulo com um contrato aí de 3 anos, né? Não chega ganhando pouco também. Mas, enfim, era um jogador que o Rogério pedia, porque um jogador de velocidade, de ponta, que pode tentar fazer algum barulho ali, né? Até porque perdeu o Rojas, perdeu o Galeano, que foi embora, precisava de uma reposição ali. Mas chega o Alisson, né? Talvez não fosse a primeira opção, mas foi o que o São Paulo conseguiu trazer. Não é de todo ruim, né? Mas talvez não vai ser um titular absoluto, vai ser um jogador para compor o elenco. O que vocês acham assim, sobre a chegada do Alisson? Vocês acham que ele pode agregar alguma coisa para esse elenco que está sendo formado? Ou vai ser um dos que vai puxar a barca para 2023, já falando? Vai lá, Thiago. Aquela palavrinha que você falou, vai você. compor elenco, né? É mais um aí para compor o elenco e a gente torcer para que ele consiga se enquadrar ali, porque a gente já teve algumas pessoas que já vieram do Grêmio aí, né? Com o nosso centroavante, que jogou bastante aí, e a gente não esperava nada dele e acabou que foi com moeda de troca, né? Veio com moeda de troca e acabou jogando bem. Vamos ver se a gente tem a mesma sorte com o Alisson. Eu acho assim, ele vem realmente para compor elenco. No meu time, assim, pelo menos no primeiro momento ele não seria o titular, né? Meu time titular aí, pelo que vem se construindo aí, seria Luan, Sara e Luan, Patrick e Sara, né? A gente vai falar do Patrick mais. Então, assim, no primeiro momento ele seria realmente para compor elenco mesmo, mas eu acredito que ele vai também, o Ceni vai arrumar uma forma de dar minutos para ele, e eu acho que ele vai ser bem útil, até porque, lembrando que o São Paulo precisa vender alguns moleques, né? O São Paulo precisa vender para fechar as contas, então Nestor, Igor Gomes, o próprio Sara, né? Luan também, né? O Luan, né? Não sei, o Rogério já teve um trauma da última vez que ele treinou o time, né? Com as negociações que ele não queriam que saísse. Então, Neres, Araújo, moleques que importantes para aquele time anterior, né? E eu acho que ele não vai receber muito bem, por exemplo, se um Luan sair do time, né? O Luan que vem está se recuperando aí de uma lesão muito séria que ele teve no final do ano. Titular indiscutível para mim, né? Então, mas assim, fatalmente o São Paulo já prevendo que vai ter que negociar alguns jogadores, né? No mínimo uns 2. Então o Alisson vem para compor elenco e lá na frente capaz dele ter muito mais chance de jogar por conta disso. É verdade. E até porque vai ter momento que a Copa Sul-Americana agora que é fase de grupo, né? Vai começar a embolar com a segunda metade, talvez, do Campeonato Paulista, né? Começo de brasileiro, pode ser que tenha que mesclar um pouco o time aí, e aí esses jogadores vão acabar ganhando mais oportunidade, né? Ele, o próprio Neves, né? O Gabriel Neves que chegou no passado. Ali no ataque, né? Você tem Rigoni, Caleri e Luciano, que para mim não tem como mexer, né? No fim acaba sempre sobrando um. Então são jogadores aí que vão ter bastante oportunidade mesmo. Fora os que talvez ainda cheguem, né? E aí vamos falar nesses caras agora, né? Essas especulações que o São Paulo está sempre envolvido, né? O São Paulo é aquela
aquela criança, né, que vai na loja de brinquedo, olha todos os brinquedos possíveis, quer todo, e a mãe sempre fala, na volta a gente compra e não compra nada, né? E a gente vê isso o tempo todo, cada dia um nome diferente é especulado, São Paulo tem muitas carências ainda no elenco, e jogadores sendo especulados, né? O mais forte agora, que está prestes a ser fechado, mas ainda não está assinado, é o Patrick, na minha opinião, um reforço bastante interessante para o meio de campo, apesar de ter torcedor do Internacional dando graças a Deus que ele está saindo lá do Inter, mas eu não vejo razões para isso. Acho que tem números aí que qualificam o Patrick como um reforço bastante interessante para o São Paulo. E outros nomes também sendo especulados aí para todas as posições, né? Eu queria começar com você, Valmir, para falar um pouquinho da possível chegada do Patrick e o que o torcedor de São Paulo pode esperar com esse reforço aí para o meio de campo de São Paulo. Ele que é canhoto, né? Joga bem ali pela esquerda. Tudo. O Patrick, eu gosto do futebol dele. Ele é um cara que vai para cima, sempre aparece no ataque lá. Ele sempre acompanhava um pouco o Inter ali, e ele sempre estava com o Edenilson ali, sempre fazendo gol, trocando passes ali, dando bola para um e para outro fazer gol. E eu acho que o São Paulo precisa disso, né? E é um cara, assim, pelo menos no Inter, ele era raçudo ali, ia para cima, dividia as bolas, Ele é forte, né, falava. Val? É forte. Ele é forte. Porque está Tem um diferente chute hoje do forte. nosso meio de campo, né? Do nosso meio de campo, que tem muitos garotos ainda que estão tomando corpo, ele já tem mais rodagem no futebol, assim, eu acho que ele já tem mais aquela malandragem do futebol. É um jogador que pega bem na bola de esquerda, chuta forte, cobra escanteio. E aí, Thiago, vai muito ao encontro que você falou sobre a possível saída de alguns garotos. Eu acho que a característica dele é muito semelhante com a do Gabriel Sara, jogador canhoto, joga pela esquerda, que pega bem na bola, que chuta bem. Será que o São Paulo já está prevendo uma saída do Sara para a chegada do Patrick? Porque são jogadores que podem se sobrepor ali, né? Talvez, enquanto os dois estiverem lá, talvez um tenha que mudar de lugar ali para jogar, né? Mas É, talvez o São Paulo esteja prevendo alguma coisa aí, né? o que eu acho é o seguinte, eu acho que quem perde a vaga nessa história, e eu aí tomara que a minha sensação esteja correta, eu acho que quem perde aí vai ser o Igor Gomes. Tomara. Por quê? Porque, como você falou, é um cara canhoto, forte, vai e volta. Então, é uma característica que o Rogério gosta muito, né? São caras aplicados taticamente. E o Sara, ele é um cara taticamente muito, muito bom. É jogador de Europa, né? Que nem os caras falam, né? É um jogador moderno de Europa que quando vai sair por uma bolada, que realmente é o jogador, é o tipo do jogador que a Europa gosta. Então eu acredito que vai ser Luan ali, né? E o Gabriel, o Neves fica na reserva imediata dele. E aí vai ficar, penso assim, que fica Patrick de um lado e Sara do outro. Sara mais caindo pela direita, que é um lugar onde ele costuma render, né? Então eu acredito que o meio do campo, e aí eu já visualizo assim, uma linha defensiva já mais forte do que a da temporada passada, com o Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo ou Wellington, e um meio de campo mais forte do que da temporada passada, considerando que o Benítez não jogava, né, que era Nestor e Igor Gomes, agora você pega o Luan voltando, que é importantíssimo ele voltar. O São Paulo sofreu muito depois que ele se lesionou. Pega o Luan, Patrick de um lado e Sara do outro, eu acho que dá uma cara muito interessante para esse time. Vai ser um time muito aplicado taticamente e mais forte fisicamente. E quem sabe, se Deus quiser, mais criativo. E falando um pouco agora de outros nomes, né, que estão sendo cogitados, ainda uns já até foram descartados, outros São Paulo ainda estuda.
uns não passam de devaneio, né, porque financeiramente são impossíveis de serem trazidos nesse momento. Fala-se em investidor o tempo todo, mas é um investidor que nunca aparece, né? Grupos, né, em momentos, são jogadores do Fortaleza, porque o Rogério já trabalhou com eles, então se especulou ali David, Romarinho, Ronald, mas que praticamente já descartados, talvez o melhorzinho deles, o Ronald, o Fortaleza não quer negociar. Num outro momento, se falou em jogadores que têm mais a realidade do São Paulo, como o Sorriso do Juventude, mas é uma aposta, é jogador para elenco. Um jogador bastante interessante seria o Fernando Sobral, do Ceará, que poderia ser envolvido numa negociação com o Pablo, mas o Ceará não quer trocar, mas ao mesmo tempo o Pablo também não colaborou, então uma coisa que também já esfriou. E outros jogadores que não passam de puro devaneio, né, como Soteldo, Pedro, entre outros nomes aí, que o São Paulo hoje não tem a menor condição. Douglas Costa, né? Pelo amor de Deus. Se o cara fez o que ele fez com a torcida do time que ele distorceu, imagina com uma outra torcida, né? Tomara que fique lá no Grêmio mesmo. Enfim, pensando nas carências que o São Paulo tem hoje no elenco, Valmir, né? Onde você acha que o São Paulo hoje é mais carente, precisa de mais jogador ali para uma eventual necessidade, e desses jogadores que foram cogitados até o momento, quem que você traria para o time? Não importa se para ser titular absoluto, mas para compor o elenco porque o time vai precisar em alguns momentos de ter um elenco mais robusto, né? O que você pensa nesse sentido? Eu gostaria muito de um camisa 10 daqueles antigos. Um bem criativo. Se o Benítez tivesse 100%, ficaria ótimo ali. Que a gente precisa de alguém que pegue a bola, que tenha qualidade ali com a bola, de colocar onde quer, um bom batedor de falta, porque é ali mesmo. Porque sem criatividade a bola não chega lá na frente. Se a bola não chega lá na frente, vai ser. Essas contratações que a gente já falou vão agregar, vão agregar. Mas um sonho de um camisa 10 para nós, assim, que seja aquele camisa 10 que decide, que põe aquela bola decisiva no jogo, chama a bola para si, olha e bate. É essa posição que eu gostaria de um bom jogador ali. Talvez o Soteldo ali, não sei. Pode ser, embora às vezes pelo Santos ele jogava ali aberto pela esquerda, né? Esquerda, Mas né? desses jogadores que o São Paulo vem cogitando, eu nem citei o nome dele, tem mais alguns jogadores de meio campo interessantes ali, né? O Jailson, ex-volante do Grêmio, que está na China, ele tá um monte de jogador brasileiro voltando desesperadamente da China, porque a China realmente passou o facão ali. Então o Jailson poderia ser um nome interessante. Mas também o Gabriel Xavier, esse está no Japão, No e é Nagoya, né? um camisa 10 clássico. Eu me lembro dele, ele é jogador, se não me engano, da base do Cruzeiro, fez uma temporada excelente ainda na Portuguesa, quando a Portuguesa aí deu seus últimos respiros em campeonatos relevantes, e depois acabou saindo. Pode ser uma aposta interessante, né, como camisa 10 ali. Mas eu vejo poucas opções no mercado, né, para esse tipo de posição. Até São Paulo especulando, tirando o Gabriel Xavier, eu não me lembro de jogador com essas características que você fala. Talvez hoje no elenco ter o Sara, se o Sara sair, não sei se o Patrick poderia fazer essa função, mas é complicado, né? E você, Thiago, o que você enxerga aí como carência e quem poderia chegar para... E aí acho que tem também, acho que o Rodinei, né? Parece que esfriou, né? Ninguém tá tocando mais nesse. Ali para lateral direita, né? Também, assim, toda semana ventila-se um nome aí para reforço de São Paulo, né? Eu acredito que o Soteldo, se a gente conseguir um preço bom acho que o Toronto tem interesse no Nestor, né? E Ele tem interesse em negociar o Soteldo, porque eles estão com um limite lá de... eu acredito que seria assim, aí sim seria um reforço legal, porque é uma posição que a gente pena há anos, né? Então é aquele jogador criativo que pega a bola e abre as possibilidades. Então eu acredito que o Soteldo seria um bom nome aí. Tomara que
o São Paulo viabilize aí alguma forma de contar com ele, de repente envolvendo aí um moleque aí na transação, né? Mas fora o Soteldo, o Sobral também eu acredito que poderia acrescentar. Gostaria muito do Sobral. O Sobral é assim, Melhores volantes meias ali do Brasileirão. mas eu não vejo também, Concordo. E ainda barato. não vejo muitas opções no mercado. Eu vi agora há pouco no Twitter do André Hernan que o Santos fez uma proposta muito boa para o Ricardo Goulart, né? Sim. Que inclusive o Ricardo Goulart teria visto com bons olhos esse projeto. Assim, então você vê os times se movimentando e a gente pega aí os mais fortes, aí, os três mais fortes aí do Brasil no momento aí, que é o da Turiaçu, o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Com meias são peças muito boas. Eu acho E que, mesmo. mas Pode você, falar, pode falar. então, mas eu acho que no São Paulo como elenco, do jeito que ele está se formando, né? A nossa, por exemplo, a nossa zaga não deve nada para ninguém. A nossa zaga titular, né, diga assim, né? Mas deixar bem E aí, claro, o nosso meio, então assim, é que tem essa peça, essa única peça aqui que está faltando para a gente ser mais competitivo em relação a essas outras equipes. Porque o ataque, as nossas peças de ataque também são boas. Igone, Caleri, Luciano. Então, a gente eu, precisa realmente desse. A nossa lateral, eu acredito que tomara que a gente resolva esse problema. A lateral esquerda aí, com o time encaixado, o Reinaldo tende a jogar mais, né? O Reinaldo, ele, quando o time está ruim, ele é pior, ele consegue piorar o time. Mas quando o time está encaixado, a gente consegue fazer com que ele melhore de rendimento. E o Wellington, que é um jogador muito melhor que ele, está fazendo sombra. Acredito que, sim, essa peça no meio de campo que a gente precisaria trazer, eu acho que o Soteldo poderia ser essa peça. essa peça, você falou do Ricardo Goulart, é bom lembrar que sim, o Santos primeiro foi atrás do Natan, que é um excelente meia, com passagem era do Atlético Paranaense, teve passagem pelo Chelsea, voltou, seleção de base, está na reserva do Galo, o Santos foi para cima dele, fez uma proposta interessante, não vai ficar, acabou o Fluminense, acabou atravessando, vai fechar com o Fluminense, e aí o Ricardo Goulart estava quase fechando com o Fluminense, tende a fechar com o Santos agora. Quer dizer, são times que estão ali, times que estão no mesmo nível, se você pensar financeiro, que o São Paulo, e se movimentando de uma maneira bastante interessante no mercado, né? E o São Paulo indo atrás de jogador de time rebaixado, está na reserva de time rebaixado, mas ok. Eu concordo que esse camisa 10 é um ponto-chave, né? Tem a esperança ainda de ter o Gabriel Sara, de repente o Patrick chegando, pode ter ali uma luz, mas falta realmente talvez um camisa 10 de destaque. Quando você olha o Flamengo ali com a Rascaeta, o Palmeiras com o Veiga, o Atlético Mineiro com o Nacho, ainda tem o Zarate ali para fazer aquela função, e ainda reservas interessantes, como o Scarpa está no Palmeiras, tem o próprio Nathan e o Johan que estava no Galo, enfim. Você vê como isso faz diferença, né? Mas o que você acha? Você não acha que, por exemplo, São Paulo não pode, nesse momento, a gente não precisa de um perfil muito mais aguerrido? Por exemplo, o time que vai, que corre até o último minuto, que disputa a bola até o último, né? Enfim, eu acho que o São Paulo precisa também um pouco desse perfil, acho que a gente perdeu isso. Precisa, talvez a chegada do Patrick seja interessante nesse sentido, né? Com você ter no meio campo pegador com o Luan, o próprio Patrick, o Sara também é um cara que corre atrás, ele não é de só. Diferente, por exemplo, o Igor Gomes eu vejo mais vontade do que realmente qualidade, né? Não sei se ele, na base ele era muito bom, acabou perdendo isso no profissional. Então, nesse sentido, eu acho que falta. Você tem ali jogadores que podem fazer essa marcação,
Eu acho que falta um 10 criativo, que o Valmir falou. Aquele camisa 10 que faça a bola chegar com qualidade para o Rigoni, para o Luciano, para o Caleri, para o Marquinhos, que é um cara de velocidade, para o Alisson que está chegando. O Soteldo, eu vejo como pode fazer essa função, né? Como a Arrascaeta faz no Flamengo, o Soteldo acho que poderia fazer bem no São Paulo, mas no Santos ele rendia mais, como eu falei, jogando aberto pela esquerda, o Marinho na direita, o Soteldo na esquerda e a bola para o centroavante ali, né? O Pato Sanches era o cara que distribuía a bola ali. Mas voltando pro tricolor, cara, de repente poderia fazer função. O Gabriel Xavier pode ser uma aposta interessante, a gente não sabe. Vamos ver. Se vier realmente, né? Agora, dando meu pitaco, olhando o elenco hoje do São Paulo, além do camisa 10, eu vejo com preocupação a zaga e a lateral esquerda. Então, assim, você falou, beleza, a nossa zaga titular não deve nada para ninguém, com Arboleda e Miranda. Quando precisa jogar 3 zagueiros, a coisa complica, né? Se precisar mudar o esquema, porque você tinha o Bruno Alves, que pode ter oscilado um pouco nesse último ano, mas era um jogador que a torcida gostava e confiava bastante. E aí o Rodrigo, que era da base, saiu. Você tem o Diego Costa, que o torcedor perdeu a confiança nele, apareceu com grande expectativa, mas caiu muito. Você tem o Léo, né, que para mim se tornou melhor zagueiro do que era como lateral esquerdo, né? E talvez aí tenha um problema, porque o Miranda tem um jogador já bastante idade, pode sentir bastante fisicamente. O Arboleda é convocado o tempo todo pelo Equador. Ainda, graças a Deus que renovou, mas assim, para esse ano de 2022, que ainda tem eliminatórias, vai sair muito do São Paulo, vai deixar o time muito na mão, o campeonato não vai parar. Então eu vejo com preocupação a questão da zaga. E aí tem a especulação em cima do Kaká, que é um zagueiro da base do Cruzeiro, que está lá no Japão também. Eu, quando eu vi jogar, achei um excelente jogador, assim, muito parecido assim com o Dedé, jogando, né? É um jogador novo, que inclusive pode ter potencial financeiro lá para frente, seria uma aposta bastante interessante para o São Paulo trazer. E eu vejo com preocupação, mas só tem que pensar na zaga. Teve a especulação em cima do Canu, do Botafogo, que foi um dos poucos que se salvou no ano do rebaixamento, e no ano passado, quando subiu, se destacou de novo, mas está virando um jogador caro, se for atrás tem que ir logo. E para mim é lateral esquerda, porque o Reinaldo oscilou muito ano passado, chegou a perder a vaga para o Wellington. O Wellington, quando jogou, se mostrou com características diferentes do Reinaldo. O Reinaldo muito ofensivo, caindo pelo meio. O Wellington, um jogador mais defensivo, sem subir tanto, embora com um pouco mais de qualidade, mas ainda inseguro, né? Tem muito a crescer. Eu acho que realmente é um excelente jogador. Pode entrar nessa leva de jogadores para ser negociado, porque já teve oferta por ele ano passado também. Então eu vejo com preocupação. Você começar o ano sem nenhuma especulação em cima de um lateral esquerdo, não vi nenhum jogador sendo especulado para chegar para a lateral esquerda, ou você está depositando muita esperança, de repente, no Patrick, que está lá na base, vai jogar a Copa São Paulo agora, ou eu vejo a consolidação do Reinaldo como um dos caciques ali do elenco e que vai jogar todas, querendo ou não, vai jogar todas ali, a não ser que ele caia muito e o Wellington recupere. Mas eu vejo com preocupação. São 2 setores e o São Paulo, vamos combinar aqui que defensivamente foi um desastre o ano passado, né? E começar o ano sem trazer reforços de relevância, trouxe só o Rafinha para a lateral direito que realmente tinha que trazer, eu vejo com bastante preocupação. Vamos ver até o início dos campeonatos que tem pela frente como que vai acontecer, tá? Indo agora, eu acho que você está com inteira razão, Lau, porque é elenco, né? O elenco não é formado só de 11 jogadores. A gente tem que ter um plantel ali onde, quando um se machuca, ou tem opção também, precisa de opção de banco. Não adianta. Um jogo não é igual ao outro jogo. Cada jogo é diferente, cada um tem um sistema tático diferente. E como você propriamente disse, sofremos bastante quando se machucavam os jogadores ali. Isso, Valmir. O nosso departamento médico ano passado, o Flamengo em 2019 chamava o departamento médico deles de departamento mágico, porque o Jesus fazia os caras jogar todos os jogos da temporada, ganharam tudo e ninguém se machucava. Ou quando se machucava, na semana seguinte já estava à disposição. O do São Paulo ano passado era um departamento trágico, porque ia para lá, cara,
ou não voltava, ou voltava pior, né? Lamentável. E aí, Thiago, só para a gente já se encaminhando para a reta final aí da nosso episódio de hoje, o São Paulo, me parece, não saber muito o que ele quer, porque ele especula para todos os lados, não fecha com ninguém, ou tem fechado com muito pouco, e os campeonatos aí estão para chegar, para a temporada já começando, e o Rogério começa, o Rogério que inclusive está em treinamento na CBF, né? Corre o risco aí de ter que novamente ir trocando o pneu com o carro andando, né? E é triste, né? Você vê que o São Paulo fazia as negociações, né, sempre mais calados, né? Anunciava jogador que ninguém tinha repercutido, né? De repente São Paulo ia lá e anunciava. E hoje não, né? Hoje virou o mercado da bola do São Paulo virou página das manchetes, né? O São Paulo está interessado em tal jogador. Da onde sai essa informação, né? Tem muita cortina de fumaça, muita fake news, mas também existem os jogadores que o São Paulo tem interesse que acabam sendo jogados aí na imprensa. E muitas vezes isso acaba acarretando numa negociação fracassada. Acho que São Paulo teria que trabalhar mais quieto. Não espero muito aí do Belmonte, não espero muito do Rui Costa, sinceramente. Mas o São Paulo teria que trabalhar mais quieto, mais nos bastidores e trazer os jogadores cuja posição realmente está muito carente, como a zaga. Eu concordo contigo. Eu acho que a prioridade seria realmente o 10. Acho que seria essa a prioridade. Depois, a zaga, né, um zagueiro de qualidade, já que o Bruno Alves saiu. E a lateral esquerda, eu vejo que o Wellington não vai durar muito, não. Ele vai ser negociado, porque é um moleque com muito potencial. E deixar o Reinaldo lá sozinho O perigo. vai ser trágico, vai ser um negócio que não vai ser muito bom de se ver. Eu acredito que o São Paulo tem que correr atrás. Eu gostava muito do Benevenuto. Sabe onde é o Benevenuto? No Fortaleza, né? Então, pois é, o jogador do Fortaleza que o São Paulo tinha que ir atrás não vai, né? E quando estava no Botafogo, aconteceu a mesma coisa. O São Paulo está interessado no Benevenuto. Aí foi aquela novela, né? E vai, que não vai, está interessado e pode ser anunciado, acabou indo para o Fortaleza. São Paulo tem que trabalhar mais quieto, cara. Exatamente. É aquela história, né? Cão que late não morde, né? Pelo menos 70% dos cachorros, né? Tem uns 30 que dá umas mordidinhas, mas se continuar alardando assim toda contratação, a gente não tem cacife para bancar todo mundo assim, e a gente não tá só faz alerta para os outros times chegarem lá, opa, tá lá, deixa eu pegar o avião, vou lá e faço uma oferta melhor. É isso. Então, pessoal, é isso. Vamos chegando ao final aí do episódio de hoje. Falamos bastante aí sobre o mercado da bola do São Paulo. Quem já saiu, quem ainda pode sair, quem já chegou, quem pode chegar. Falamos das carências. Teve um bate-papo bastante legal hoje, bastante robusto aí. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais. Curte, compartilha. Curte, isso aí, Paulo. Bem lembrado, Paulo Thiago. Curte o nosso vídeo, se inscreva no canal do Salve Tricolor, tá? Tem muita coisa boa vindo pela frente, vamos falar bastante aí da temporada do São Paulo, então tem muito assunto para ser tratado ainda com os participantes aí do nosso time, tá bom? Então, fiquem bem, até a próxima semana e até lá. Salve Tricolor! Salve Tricolor, galera! Falou, galera! E vamos aí! Copinha começando, hein? Vamos ver os novos talentos de Cotia. 7h30 contra o CSE. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.